Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo sobre a unidade 5 do livro didático, que vem tratando sobre a região Nordeste. Então, nesse primeiro encontro, serão abordados alguns pontos sobre a natureza da região. Então, esse material está presente entre as páginas 32 e 33 do livro didático, certo? Prosseguindo, com relação à formação, à constituição dessa região. Então, o Nordeste, gente, ela é formada por 9 estados. É a região brasileira que mais possui estados e é também a segunda maior região do Brasil, certo? Então, a região Nordeste ela ocupa uma área que corresponde a 18,25% do território da área total do Brasil. Aqui estão os estados que compõem a região Nordeste, Então, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Bahia. São os 9 estados que compõem a região Nordeste do Brasil. Com relação às suas formas de relevo, a região apresenta diferentes formações, desde planaltos, depressões e planícies, certo? Então, com relação aos planaltos, gente, nos planaltos, na verdade, ocorrem, por exemplo, serras e chapadas. Aqui eu coloquei 2 exemplos, a Chapada Diamantina, na Bahia, e a Serra de Teixeira, na Paraíba. Ambas as formações ocorrem em cima de um planalto que é muito importante aqui na região Nordeste, que é, no caso, o Planalto da Borborema, certo? Então, nessa formação do relevo também ocorrem os pontos mais elevados da nossa região, certo? Na Chapada Diamantina, ou seja, nessa área que está ilustrada na imagem, e também na Chapada do Araripe, certo? Prosseguindo aqui, com relação às depressões. Então, se destacam a Depressão Sertaneja e a Depressão do Rio São Francisco. Já com relação às planícies costeiras, gente, são as áreas planas, tá? Relativamente planas, de baixas altitudes, que se localizam aí no litoral. Então, elas se estendem, por toda a faixa litorânea. Já com relação ao clima, a região Nordeste apresenta uma grande variedade, certo? O clima que vai predominar é justamente o clima tropical típico, certo? O clima tropical típico é esse que está sendo representado pela cor laranja. Esse tipo de clima, gente, o clima tropical no caso, na região Nordeste, ele apresenta algumas variações, certo? Então, vamos ver. Então, o clima tropical, típico, que é esse que está representado pela cor laranja, ele apresenta a estação seca durante o período de inverno, certo? Então, entre maio e setembro. Só que, como eu falei, na região Nordeste esse clima ele sofre algumas variações e é por isso que ele recebe outras denominações, como, por exemplo, o tropical litorâneo. O tropical litorâneo, gente, ele ocorre na faixa litorânea, certo? E está representado pela cor verde. No clima tropical litorâneo, a estação chuvosa ela ocorre durante o inverno. Então, percebam que no tropical, a estação seca ocorre durante o inverno e no tropical litorâneo a estação chuvosa ocorre justamente no inverno. É o inverso no caso, certo? E com relação ao clima tropical semiárido, o que é que se tem a colocar? O clima tropical semiárido, gente, a principal diferenciação aí dentro dessa área, que abrange, é justamente a quantidade de chuva. As chuvas no clima tropical semiárido geralmente são escassas e irregulares. Então, não há uma regularidade na sua distribuição ou na sua ocorrência, certo? Então, às vezes, a estação seca ela se prolonga por um longo período. Geralmente, a estação seca no semiárido dura de 6 a 7 meses, mas, por conta dessa irregularidade natural do clima, pode se estender, certo? Se vocês verificarem justamente essa imagem, na área de ocorrência do clima semiárido é justamente essa que está em amarelo, certo? E se vocês observarem, ainda tem uma parte do mapa que está representado pela cor vermelha. Gente, essa área que está representada pela cor vermelha corresponde ao clima equatorial úmido. É um clima mais próximo das características da região norte. Por quê? Porque essa área faz fronteira com a região norte do
nosso país, certo? Então, as características climáticas presentes já são as mesmas presentes na região norte, ok? Prosseguindo aqui, né, dois fatores ainda com relação ao clima semiárido, né? Eu falei que há uma certa escassez de chuva e uma irregularidade. E dois fatores, gente, eles são apontados como os principais responsáveis tanto pelo pequeno volume de chuva, no caso, pelo pequeno volume de chuva nessa parte interiorana, né, da região nordeste, na área de abrangência do clima semiárido. Então, o primeiro fator é a circulação atmosférica, certo? Ou seja, as condições atmosféricas que aqui no Nordeste são muito influenciadas pela zona de convergência intertropical ou ZCIT, certo? Então, vejam só, e também por conta da ocorrência do Planalto da Borborema. Vocês lembram que eu falei que o Planalto da Borborema é muito importante aqui na região Nordeste e também um dos principais fatores é justamente por isso, porque ele influencia as condições climáticas de alguns locais, ok? Mas vamos por partes. Então, primeiramente, né, com relação à ZCIT. O que é a ZCIT, né, gente? Então, a zona de convergência intertropical, gente, é uma faixa, como vocês podem observar aí nessa imagem, certo? É uma faixa onde convergem, né, as massas de ar tropicais, tanto do hemisfério norte, né, as que vêm de cima, como do hemisfério sul, as que vêm de baixo. Então, no caso, essa zona, né, essa faixa, no caso, nessa faixa ocorre a formação de chuva, ou seja, de nuvens carregadas, né, que vão ocasionar chuvas. Porém, né, a localização dessa zona aí, no caso na imagem tá, a ZCIT mais ao norte desfavorece chuvas da região nordeste. Por quê, gente? Porque quanto mais ao norte, quanto mais para cima, né, dessa ilustração, vamos dizer assim, essa zona, né, essa massa de ar, ela se localizar mais distante da região nordeste, ela vai estar e, portanto, não irá levar chuva, né, justamente para essa área, que é essa que está delimitada pelo círculo vermelho, ok? Então, quanto mais ao norte, menos chove no nordeste. Quanto mais ao sul, mais chove no nordeste, certo? O outro fator que eu expliquei foi justamente a questão do Planalto da Borborema. Gente, observem essa imagem que está representando justamente o relevo nordestino. Então, ali está o mar, né, a planície litorânea, e logo mais adiante vocês observam o Planalto da Borborema, que é essa formação elevada do relevo, certo? Vocês estão vendo também, né, as massas de ar, né, as nuvens carregadas de umidade vindas do oceano. Acontece que, muitas vezes, essas nuvens elas não têm força suficiente para transpor essa barreira natural, certo? Então, elas acabam precipitando nessa porção mais a leste e para a porção oeste, né, acaba passando apenas o vento seco, ou seja, o vento sem umidade, o vento sem chuva. É por isso, né, que é comum a ocorrência de chuvas orográficas, certo? Então, a chuva orográfica ela ocorre justamente porque as massas de ar elas encontram, né, uma barreira natural e acabam precipitando ali naquela encosta, não sendo capazes de transpor, né, e seguir para as áreas que estão do outro lado dessa formação. Então, em alguns locais da região Nordeste é comum a ocorrência desse tipo de chuva e é comum, né, essa influência do relevo na distribuição da chuva, ok? Com relação à vegetação, gente, é importante destacar o quê? A vegetação de um determinado local, né, ela vai ser influenciada por alguns fatores. O primeiro dele é o clima, certo? Então, se uma área é mais úmida, é mais seca, tem mais disponibilidade de chuva ou não, né? Então, tudo isso vai influenciar na formação vegetal que irá se desenvolver. Outro fator relevante, né, que influencia nessa formação é o relevo, certo? A formação dos terrenos, né, as irregularidades, e tal. E o outro é o solo, certo? Então, esses três fatores juntos vão, no caso, influenciar bastante nas diferentes formações vegetais existentes na região Nordeste e em qualquer outra área, ok? Grande destaque aqui, pessoal, é a vegetação de caatinga, tá? A vegetação de caatinga, ela é típica, no caso, da área de clima semiárido, ok? Então, na área que corresponde, né, ao clima semiárido, ocorre a vegetação de caatinga, que é uma vegetação típica, né, que é composta, no caso, por espécies vegetais que apresentam
que são, no caso, subdivididas como arbustivas e herbáceas. O que isso quer dizer, gente? As arbustivas são espécies vegetais de pequeno e médio porte, né, cujo tronco é bastante curto, certo? Já as herbáceas são as espécies vegetais que não possuem tronco, sendo seus galhos bastante limitados e próximos ao solo, ou seja, são espécies que não se desenvolvem, não têm um grande porte, certo? E por que é que elas não crescem tanto? Justamente por conta da disponibilidade, né, de água. Esse recurso que não é muito disponível nessa área, ok? Então é comum, por exemplo, né, a existência de folhas pequenas, né, de grossa espessura e espinhos. Por que que as plantas, as vegetais, né, as espécies vegetais da caatinga apresentam essas características? Justamente para evitar a perda de água, né, pela evapotranspiração, porque esse recurso já é escasso. Então, ao longo aí do tempo, as plantas foram desenvolvendo, né, um sistema justamente para evitar essa perda, ok? Então, prosseguindo aqui, né, aqui vocês podem observar, eu coloquei algumas imagens sobre as diferentes vegetações que ocorrem nas diferentes áreas também, né? Então, por exemplo, essa vegetação é a vegetação litorânea. Ela ocorre próxima, no caso, né? Ocorre, no caso, na área, no litoral nordestino. Essa aqui, gente, é a vegetação de Mata Atlântica. Esse tipo de vegetação, no caso, ela é comum em áreas mais úmidas, tá certo? Então, áreas mais próximas do litoral também, onde tem um maior volume pluviométrico, ou seja, que chove mais, certo? A vegetação de caatinga, como eu já expliquei, ela ocorre onde? Na zona de clima semiárido, na área de abrangência do clima semiárido, e aqui está a Mata dos Cocais, que é uma formação vegetal típica da divisa, né, entre a região nordeste e a região norte do Brasil. Então, é comum lá no estado do Maranhão, certo? Então, vocês podem verificar que da mesma forma que há uma diversidade climática na nossa região, há também uma diversidade de formações vegetais, certo? Prosseguindo aqui com relação à hidrografia, gente. A escassez de chuva, né, no interior do Nordeste, ou seja, na área de abrangência do clima semiárido, tem consequência na hidrografia da região, ou seja, nas características dos rios, né? Então, percebam, predominam na região Nordeste os rios intermitentes. E o que é isso, né? São rios cujos curso d'água não é contínuo, certo? Então, eles apresentam água, né, em seu leito apenas, por exemplo, um determinado período do ano, apenas no período chuvoso. No período de estiagem, eles não possuem, certo? Então, durante o período de estiagem, como é que a população que vive, né, no semiárido sobrevive? Então, a partir da água retirada de poços artesanais, né, e também das cisternas, gente. Cisternas que são muito comuns, né, no caso, são ferramentas, mecanismos de armazenamento de água, são muito comuns no semiárido, certo? Porque essa população precisa armazenar esse recurso que é escasso, ok? Então, durante o período de estiagem, as pessoas utilizam água dessas diferentes fontes, né? Geralmente essas cisternas elas são abastecidas por caminhões-pipa. Prosseguindo aqui ainda com relação à hidrografia, né, merece destaque, gente, no território nordestino, né, as bacias hidrográficas do rio Parnaíba, prestem atenção que eu estou falando do Parnaíba, não Paraíba, certo? Rio Parnaíba e Rio São Francisco. Por quê, gente? Porque são os únicos dois rios perenes da região nordeste, ou seja, que possuem água ao longo de todo o ano, certo? Então, aqui uma imagem do rio Parnaíba, que no caso o rio Parnaíba, né, ele abrange ali o estado do Maranhão, do Piauí, parte do Ceará, e o rio São Francisco, ok? O rio São Francisco, né, que corta aí alguns estados do Nordeste, como a Bahia, o Sergipe, né, Bahia, Sergipe, Alagoas também, ok? Pernambuco. Prosseguindo, com relação ao Rio São Francisco, ou Velho Chico, né, esse rio que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento de várias atividades aqui nessa região. Então, por que que o Rio São Francisco, gente, ele corta, né, o sertão nordestino, mas ele é um rio perene, né, que possui água? Porque a sua nascente está localizada numa área
de altos índices pluviométricos, no caso a Serra da Canastra, né, no estado de Minas Gerais, certo? Ou seja, na região sudeste do Brasil. Então, por conta disso, né, ele possui bastante, né, água em abundância ao longo de todo o ano. Então, suas águas aqui na região Nordeste são utilizadas para diversas finalidades, dentre as quais a gente pode listar o quê? Produção de energia, ali vocês podem ver a hidrelétrica do Xingó, para o transporte de carga, né, nos trechos onde ele é navegável, a irrigação, então tem muita irrigação no Vale do São Francisco, né, e também para o turismo, certo? Só que essas atividades, gente, ocasionam o uso intensivo, né, desse rio e tem ocasionado o quê? Alguns impactos ambientais, como por exemplo o assoreamento. O que é o assoreamento, gente? É justamente o acúmulo de detritos, né, transportados pela água no caso do leito, no leito do rio. Ou seja, cada vez mais esse rio ele vai se tornando mais raso justamente por conta desse acúmulo. E por que é que esse acúmulo ocorre? Porque por conta de uma série de fatores, mas no caso por conta da retirada da mata ciliar, certo? A mata ciliar é muito importante para evitar o assoreamento. Só que muitas vezes ela é retirada, né? Ela é desmatada, como aí está colocando, o desmatamento também é um desses principais problemas e acaba acarretando o assoreamento, né? Acaba que a água da chuva acaba levando uma matéria, né? Um material transportado justamente para o leito do rio, certo? E também a questão da poluição. Gente, por hoje a nossa aula vai ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo encontro.